Saudações, saudações. Podville, quinta temporada, e hoje com um convidado mais do que especial. Hoje nós vamos bater um papo sobre gastronomia da mais alta qualidade em Joinville e um pouquinho também da questão da fé de Deus na nossa vida, na importância de ter a religião na nossa vida. Hoje eu estou aqui com Jussan Yenning, é isso? Isso mesmo, seu Ivan. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Satisfação estar aqui com o senhor. O Jussan, ele sempre me quebra as pernas, né? Ele com o senhor dele. Mas eu tô me adaptando, cada vez mais eu tô escutando o senhor, né? Faz parte, né, Jussan? Com certeza. Mas é mais pela tua posição e pela pessoa maravilhosa que o senhor é, então Sim. Isso transmite um tom de respeito, né? A gente perdeu um pouco isso na sociedade, né? Que é o senhor, as palavras de respeito, né? Infelizmente eu vejo que a gente tem perdido um pouco isso, né, Jussan? Infelizmente, a cultura de antigamente já não está mais Sim. tão fiel como era antigamente, Sim. né? Com os professores, os mais velhos, eu me lembro que ou era no amor ou era na dor, né? Porque tu aprendia, se tu não falasse direitinho, o pau roncava, né? Sei lá, não sei se isso é bom para a sociedade, acredito que não, né, Jussan? Acredito que tudo tem um ponto de equilíbrio, né? Sim. Ponto de equilíbrio. Os extremos de ambos os lados nunca são muito bons, né? Uhum. E acho que a educação e a ética, ela faz parte, né, de uma sociedade saudável, né? Na criação das crianças, dos nossos adolescentes. Então, com certeza, ensinar valores éticos e morais também faz parte, né, de uma sociedade saudável e também da vida do cristão, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Bom, por falar em tradição e respeito, Jussan, o que representa o Recanto do Osmar na tua vida? O que é o Recanto do Osmar, cara? Como é que começou isso, que essa história... Porque hoje posso estar enganado, mas acho que é referência em culinária na cidade, né, Jussan? Sim, graças a Deus a gente conseguiu, né, chegar onde chegou, né, pela bondade de Deus, com certeza, mas também foi fruto de muito trabalho. Sim. E o Recanto, para mim, né, eu respiro o Recanto do Osmar, né, desde criança. O meu pai, quando começou a ideia do Recanto do Osmar, ele sempre chamou eu e meu irmão para ir junto com ele. Então Vocês já eram nascidos? Sim, já éramos nascidos. Sim, mas criança. Criança. E ele sempre falou pra gente caprichar e trabalhar junto com ele, caprichar com ele, que um dia todo mundo ia viver daquilo ali. Sim. Né? E eu e meu irmão seguimos isso. Abrimos mão de estudar qualquer outra coisa. Meu irmão estudou administração por causa do restaurante. Sim, focado na gestão. Exatamente. Eu estudei gastronomia, porque era o que eu gostava de fazer, mas também focado, né, na qualidade do restaurante, na produção e aprender técnicas novas. Sim. Embora a maioria das coisas que eu sei eu tenha aprendido com meu pai, mas com certeza a faculdade também ela trouxe uma bagagem muito grande, um aprendizado muito grande para mim. Teu irmão é mais novo, mais velho? Ele é mais velho. Mais velho. 1 ano e 8 meses mais velho. Assim, é a diferença das minhas também. Então, cresceram juntos, então. Isso, crescemos juntos. Quantos anos tem o Recanto do Osmar? Então, essa história é interessante porque nunca teve uma inauguração. Nunca teve. O meu pai, ele foi garçom em muitas casas de Joinville. Eu vou citar aqui algumas, né? Restaurante Rudnick, Restaurante O Fornão, a Churrascaria Rex, a famosa Rex antigamente, a Petisqueira Pinheiro, o Recanto do Marreco. Então, meu pai, ele passou por muitas casas. Então, esse histórico dele de trabalho embasou ele não veio do nada. Ele tinha não esse veio histórico. do nada. Ele já gostava disso. E aí, quando ele passou a trabalhar nesse meio, ele gostou ainda mais, né? Sim. E o meu pai ele sempre teve uma facilidade muito grande de aprender olhando. Então, todas as casas que ele passou, além de ele ser um bom ouvinte dos seus patrões, né? Por onde ele passou Sim. e fiel à casa que ele trabalhava, ele também era um bom observador. Então, ele aprendeu muitas coisas nessa caminhada de garçom dele. Sim. Então, como eu havia falado, o Recanto do Osmar nunca teve uma inauguração. Foi algo que foi acontecendo de maneira natural.
naturalmente foi acontecendo, mas começou primeiramente quando meu pai era garçom, e ali ele adquiriu uma bagagem. E depois, mais tarde, meu pai continuou trabalhando de garçom, porém ele abriu uma distribuidora de verduras. E os primeiros clientes dele foram os lugares que ele trabalhou. Por exemplo, o Fornão foi o primeiro cliente da nossa distribuidora de verdura. Ele não começou como restaurante. Não. Ele começou como fornecedor Fornecedor dos de restaurantes onde ele trabalhava. Fornecedor de verduras. Exatamente. E por um tempo ele continuou trabalhando de garçom. Por um tempo. Então ele trabalhava de dia e de noite. Dupla jornada. Exatamente. Para conseguir levantar Sim. um dinheirinho ali para começar os investimentos do próprio negócio. Mas ele já tinha em mente. Ele já tinha em mente. Porém, é uma coisa que custava muito dinheiro. Né? Na época, nós éramos pessoas bem simples, não Sim. tínhamos, ainda somos, né? Sim. Mas não tínhamos condição de montar uma churrascaria. Não tinha o capital de giro para Não investir. tinha. Uhum. E até porque o Recanto do Osmar, se você observar ele onde ele fica hoje, não é um local estratégico. Ele fica escondidinho. Né? Não é um ponto onde poderia se dizer assim, não, aqui vai sair uma grande churrascaria. Foi algo que aconteceu naturalmente. Sim. Os clientes mesmos foram construindo isso para nós também, conosco, né? Sim. E quando a gente abriu a distribuidora de verdura, nós montamos junto, anexo à distribuidora de verdura, uma quitanda, uma verdureira varejo. Uhum. E ali, um dia, nós colocamos uma assadora de frango na televisão de cachorro, famosa televisão Sim. de cachorro, e começamos a assar um franguinho ali. E isso deu certo. O pessoal começou a gostar, a gente começou a colocar junto uma maionese, uma farofa. Só que nessa época não tinha a estrutura do restaurante que tem hoje. Uhum. Era simplesmente um espacinho pequeno de produção e o espaço da verdureira. Nós estamos falando de quantos anos atrás? Isso 25 anos, 27 anos mais ou menos. Mais ou menos. Começou com uma televisão de cachorro. Uma televisão de cachorro. E na frente, onde hoje é o estacionamento, aquilo ali era tudo horta. Alface, rúcula, cebolinha, salsinha. Vocês mesmos plantavam? Grande parte. Sim. Tudo a gente não conseguia. Mas tinha né? produção própria. Tinha produção própria. E detalhe, né? A gente sempre gostou de coisas... vamos dizer, trabalhar com produtos de qualidade. A nossa horta era toda orgânica. Não ia agrotóxico. Já tinha o diferencial há 27 anos atrás. E se fala muito hoje, né? É verdade. E a gente não usava veneno, era tudo na enxada, na mão. Sim. E era muito legal, né? E ali começou toda a história. E o franguinho deu certo. Daqui a pouco começamos a vender bastante frango. E um cliente chegou e deu uma ideia de um dia: por que vocês não assam um churrasquinho aí? E a gente foi lá e montou uma churrasqueira bonita e começamos a assar um churrasco. E deu certo, né? Mas só vendia o churrasco Só pra levar. Como o frango, levava um pedaço de carne também junto. Exatamente. E daqui a pouco, um perguntou: por que vocês não colocam umas mesinhas aí? Então era chão batido. Barro mesmo. No chão batido aí. Chão batido. Então a gente teve a ideia de colocar ali uma brita, colocamos mesinhas de plástico com cadeiras de plástico e guarda-sol. E ali a gente começou a servir então as pessoas. Antes, né, de montar toda a estrutura do restaurante. E aí os clientes iam dando a ideia e a gente ia colocando em prática. Daqui a pouco um cliente falou: por que vocês não assam uma costela? Meu pai já tinha aprendido a assar costela numa das casas que ele trabalhou. Ele falou: então vamos assar costela. E resumindo, assim as coisas foram acontecendo, né? Mas eu poderia dizer que abrindo todos os dias, né, oficialmente abrindo todos os dias, menos segunda-feira, que é o nosso dia de folga. Sim. Ou seja, de terça a domingo, começou no ano de 2012. Até então, nós abríamos somente na quarta e na sexta à noite e domingo no almoço. Depois nós começamos a abrir na quarta e sexta à noite, sábado e domingo no almoço. E hoje em dia, né, de terça a domingo no almoço e no jantar. Que loucura, cara. E sempre escutando o cliente. Sempre escutando Pegando o a cliente. informação do cliente e... Verdade. Eu não falei um detalhe interessante aqui. Nós temos um grupo chamado Quarta-ferinos. Eles estão conosco desde o começo do restaurante. Eles estão com a gente há 25 anos. E não foi nós que apelidamos ou que demos o nome para o Recanto do Osmar, foram eles. Os quarta-ferinos, Os quarta-ferinos. clientes. Eles que deram o nome para nós. No aniversário do meu pai, eles deram uma placa: bem-vindos ao Recanto do Osmar. E assim ficou, Recanto do Osmar.
E esses caras têm importância até no desenvolvimento. Bom, 25 anos 25 juntos. anos. Eles estão lá toda quarta-feira, claro, alguns já se foram, né? Sim. Alguns ainda estão conosco. E fielmente toda quarta-feira à noite eles se reúnem no Recanto do Osmar para bater um bom papo e apreciar um bom prato, né? Eles não pegam sempre a mesma coisa, eles Sim. escolhem, eles pedem, né? Até porque eles ajudaram a fazer o cardápio, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente tem muita gratidão por eles, com certeza, né? Por todos os nossos clientes, né? Sim. Eu acho que um dos segredos em qualquer atividade, até na vida, né, Jussa, é tu ter essa percepção e ser maleável com o que o cliente está pedindo, né? Não forçar a barra, mas acho que é uma das qualidades de vocês lá, em escutar, entender e ser maleável, né? Exatamente. E até porque isso requer também muita humildade, né? Porque nem todo mundo está pronto para ouvir, às vezes, uma chamada do cliente. Até uma crítica é uma crítica, coisa. vamos dizer, a chamada crítica construtiva, né? Sim. Então, existe uma conversa que fala assim, o cliente sempre tem razão. Não é bem assim que funciona, Sim. né? Mas o cliente sempre merece ser ouvido. Afinal, ele está pagando, né? Está pagando, merece ali ser atendido, merece ser ouvido, merece ser escutado. E também merece toda a atenção. Né? Sim. Nem sempre dá para fazer tudo o que alguns clientes querem. Né? Existem alguns casos que são diferentes, mas com certeza os clientes são dignos de atenção. Sim. Tô falando assim, a gente tem essa percepção que vocês têm muitos amigos que são clientes, né? Que criou como tu deu o exemplo dos quarta-feirinos, apesar de não ter, mas tem muita gente que é amiga de vocês que frequenta lá, né, Jus? Que cresceram junto com o restaurante, né? É verdade. A gente tem uma cartela de clientes que a gente conhece pelo nome assim e sabe o que faz da vida e já foi na casa deles. É muito, muito gostoso. Sim. Eu sempre falo para os meninos, né, principalmente para os garçons que estão na linha de frente, claro que para a equipe de trás também, né, dos bastidores ali da cozinha, da produção, mas o nosso primeiro objetivo é que o nosso cliente saia de lá feliz. Né? O lucro é uma consequência. Sim, sim. Se você fazer o teu cliente sair de lá feliz, ele vai voltar. Né? Mas não é por isso que a gente faz, mas sim porque pra gente o gostoso é ver o cliente sair de lá contente, feliz e satisfeito com aquilo que foi servido para ele. Mas não só com a comida, né? Com o atendimento, com a recepção, desde o manobrista, né? Até um suco bem preparado, um banheiro bem limpinho. A experiência toda. A experiência toda, o pacote completo. Então não é só a comida, né? Sim. É a equipe toda que precisa andar, né, numa engrenagem saudável para que o cliente possa sair de lá feliz. Há 25, 27 anos atrás, essa equipe era de quantos, Jussa? Essa equipe há 25, 27 anos se resumia praticamente entre eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão. A minha irmã também ajudou muito, só que ela tem outra profissão, mas ela ajudava nós bastante também. Ela é um pouco mais nova? Ela é mais velha. Mais velha. Mais velha. E meu primo e mais ou menos umas 2 cozinheiras. Sim. Então, total ali dava umas 8, 9 pessoas, né, no comecinho. Sim. Mais uma empresa familiar. Uma empresa bem familiar. Hoje nós estamos falando de quantos? Hoje nós estamos falando de aproximadamente 50 colaboradores. 50 colaboradores. 50 colaboradores, porque Que nós loucura. trabalhamos com 2 turnos, né? Temos 2 equipes. 50, né? Varia. Sim. Mas é que nem todo dia os 50 estão nativos ao Claro, mesmo claro. tempo. Né? Por exemplo, domingo sim. Domingo a nossa equipe chega a 50 pessoas trabalhando no mesmo tempo, no almoço. 50 é quando o pau mais ronca, assim. Isso. Aí dá uns 47, mais ou menos, que estão lá entre motoboy, manobrista, meu pai, Sim. eu, os garçons, as cozinheiras. Almoço. O almoço de domingo é o... Isso. O almoço de domingo, Uhum. que é o ápice, né? Sim. Mas ao todo, assim, com a turma da noite, a turma do dia, os freelancers, os manobristas, tudo, 50 colaboradores aproximadamente. Às vezes passa um pouquinho, às vezes... Vamos lá. Vamos lá. Quantos almoços no domingo, assim, que foi o... Quantas famílias você... Bom, famílias é difícil porque depende, né? Uhum. Quantas refeições num domingo, assim? Atualmente chega perto das 200. Mas isso dava um pouquinho mais antes da pandemia. Só que depois da pandemia, como nós temos o iFood, o delivery, que seria pelo multipedidos ou pelo Sim. WhatsApp, e o sistema de balcão.
né? Sim. E o sistema de balcão. Então mudou um pouco os hábitos das pessoas com relação a isso. Então não se enche mais tanto a casa como antigamente, que dava 300 almoços praticamente. Mas é 200 almoço Pra fisicamente lá. Exatamente. Fora as entregas. E aí fora as entregas. Hoje em dia, mais ou menos, nas entregas, a gente serve cerca de 600 pessoas no domingo. 600, 500, 700, depende o momento, o dia. É mais entrega do que fisicamente hoje. É. Só que para comer lá, né, o valor é por pessoa. Sim, claro. Paga-se por pessoa. Uhum. E para levar para casa, você escolhe aquilo que você quer. Sim. Né, a quantidade que você quiser. Então, nem todo mundo em casa come maionese, farofa, beterraba, isso, aquilo. Às vezes ele só quer a carne. Sim. Para 4 pessoas, para 5. Então, né, estima-se mais ou menos essa quantidade de pessoas pelo número de pessoas que cada pedido tem. Eu quero carne para 2, eu quero carne para 3, eu preciso de acompanhamento para 4, para 10. Isso deve ser uma loucura, né, Jussa? Porque a gente vê lá em casa, eu, a esposa e 3 crianças, o almoço de domingo, louça, tá desde manhã correndo para fazer o almoço simplesinho lá, né? Agora tu imagina fazer uma refeição aí para 500, 600, né, atendimentos. E isso não é um domingo, né, Jussa? Mas também tem o know-how, né? Tem o know-how. Já tem agora, né, estrutura, tudo. A máquina anda, né? Isso. Mas não é fácil, né, Jussa? Não é fácil, mas é gostoso. É gostoso. No caso, eu, meu pai e meu irmão é o que nós gostamos de fazer, né? E eu não imagino atualmente eu fazendo outra coisa além disso e, né, claro que para aquilo que eu estou me preparando também atualmente, né, que seria pro ministério, né? Tu casaste e 2 filhas, né? Isso? Exatamente. E como é que é essa turma? Porque tu também, a gente sempre recebe as pessoas aqui em determinadas áreas e a maioria das pessoas de sucesso tem essa questão da família, né? Porque o tempo te cobra às vezes, né, Jussa? Verdade. E como é que é essa relação delas, que nem tu falaste, né? Vocês curtiram o pai de vocês trabalhando junto, né? Uhum. Como é que é essa tua relação com essa nova família, esposa, as filhas, em relação a essa correria que é lá na casa do Osmar? Nessa questão, né, ajuda um pouco você ser o proprietário, né? Porque você consegue fazer a tua agenda, o teu horário. Sim. Então, com certeza as minhas filhas são uma prioridade, né? Porém, elas entendem que nós precisamos trabalhar para poder trazer o sustento para dentro de casa. Então, eu consigo organizar bem a minha agenda. Eu tento fazer o máximo possível para deixar minha esposa mais livre, né? Ela trabalha lá também? Trabalha também. Também tá lá. Uhum. Tá lá também. E aí a gente tem que usar a criatividade, né? Abrir uma janela, a gente usa para brincar com as crianças, para dar atenção para elas, para fazer a tarefinha da escola. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E todo dia, até então, agora começou a aulinha delas de novo, né? E a Manu foi para a primeira série, então fica um pouquinho mais corrido. Porque agora ela é obrigada a ir para a escola, agora ela tem a tarefa, né? Não pode mais ficar segunda-feira em casa com o papai e com a mamãe. Então mudou um pouquinho a nossa agenda. Mas ainda assim, usando a criatividade, a gente consegue, né, trabalhar bem esses intervalos, por exemplo. Consegue folgar no sábado. Mas a gente tem uma política, vamos dizer assim, não seria bem política, mas uma regra, que alguém da casa sempre está lá. Se eu não posso, o meu irmão está. Se nenhum de nós dois pode, o meu pai está. Ou seja, sempre tem alguém da casa olhando pelo restaurante, pela equipe, mesmo que nossos colaboradores são maravilhosos, né? São atenciosos, mas é sempre bom, né, ter alguém da casa junto, coordenando, cuidando. Para tomar uma decisão, caso seja necessário. Né? Exatamente, resolvendo algum problema. Né? Tu falaste agora o quão bonita é essa história, Jussan. Tu, teu irmão, tu falou que tua irmã estavam juntos, a mãe, num mundo hoje onde essa estrutura está cada vez mais difícil, que essa estrutura familiar, né? E não é só conviver como família, né? Que tem um outro gargalo que é trabalhar junto, né? Uhum. Que é uma empresa, que é negócio, que também tem as dificuldades familiares, que todo mundo que tem família sabe como é que funciona, né? Tem as dificuldades de trabalho, que todo mundo que trabalha sabe como funciona. E vocês, além de terem um negócio de sucesso,
me parece que são uma família também de sucesso, né? Então, qual é o segredo disso? Que parece que hoje isso é tão difícil, um mundo onde as famílias têm cada vez mais dificuldade e ainda mais quando se falar em negócio junto, né? Sim. De vez em quando também dá umas divergências, umas opiniões diferentes. Eu e meu irmão somos pessoas completamente diferentes para trabalhar. Ele tem uma cabeça, eu tenho outra. Mas a gente não ultrapassa a linha do respeito, né? Ou Sim. pelo menos tenta não ultrapassar. Eu digo assim, se for para a gente entrar num debate ou numa discussão, que seja pelo bem da casa. Sim. Pelo bem da casa, pelo bem do cliente, pelo bem da equipe, né? Mas tirando isso, a gente sempre se deu muito bem. Como irmãos, fora do trabalho, a gente sempre se deu muito bem, né? Eu falo dele por quê? Porque o meu pai é 100%, né? A gente se dá super bem, parece que as ideias... Ele é a cola que cola tudo isso. Exatamente. Se não é ele... Exatamente. E ele é a pessoa... Eu e meu pai somos muito parecidos no modo de pensar em questão de gestão da empresa, né? E o meu irmão tem umas ideias um pouco diferentes, mas nem por isso são erradas. Mas aí a gente entra sempre no acordo conversando. O diferente também ajuda às vezes. Exatamente. Ele tem muitas ideias boas, né? Ele é bem criativo e o meu irmão é aquele chamado pau para toda obra. Ele faz de tudo. Se estragar uma tomada, ele arruma. Se estragar o filtro, ele arruma. Se precisar colocar a mão num algo mecânico ou eletrônico, ele consegue colocar. Algo que eu não consigo fazer. Sim. Então eu digo assim que... Não que eu não gosto, eu não consigo. Não tenho essa capacidade, por exemplo, de arrumar um eletrônico, de mexer numa mecânica, porque eu não entendo. E ele manja disso há muito tempo, né? Então eu acho que a gente ali fechou o quadrado, um quadradinho bem, bem legal, porque cada um faz um pouquinho. Sim. E um completa o outro, né? E na fraqueza de um, o outro é mais forte. E na fraqueza do outro, né? Um é mais forte. Ou seja, um por todos e todos por um. Sim. Então é bem legal isso. E a minha mãe também teve uma grande contribuição. Atualmente ela não trabalha mais. Não trabalha mais, mas a minha mãe trabalhou demais para a construção do Recanto. Desde a época da verdureira, né? Desde toda a obra. E... na época do começo do restaurante também, depois de alguns anos, ela só parou de trabalhar porque ela começou a cuidar da minha vozinha, que era a mãe dela, né? A gente escolheu não levar ela para uma casa de repouso. Sim. E minha mãe resolveu cuidar dela. E aí ela parou de trabalhar, a minha vozinha veio falecer de Covid na pandemia, e aí minha mãe não voltou mais porque ficou sem ritmo, né? Sim. Ficou sem ritmo e também escolheu não voltar mais e também não, vamos dizer assim, não precisa. Mas, né, se judiar tanto com 60 aninhos que ela tá já também, né? Isso, eu fiquei refletindo agora, né? A gente fala Recanto do Osmar, fala dos meninos, né? Mas quase sempre, né? Tem uma mulher silenciosa, guerreira por trás que dá o suporte, né? Porque o trabalho da família, o trabalho do lar, além de ela ajudar no trabalho do empreendimento, o trabalho do lar ela tocou também, né? Então, essa mulherada antiga trabalhava pra caramba, né? Não que as de hoje não trabalham, a questão não é essa, mas eram outros tempos, né, Jussan? Verdade. E realmente, vamos dizer assim, né? Ela trabalhou serviço pesado também, né? Sim, é isso, né? Não é atendimento de anotar só, né? E na época da verdureira ali, eu lembro que ela carregava caixa de batata, saco de cebola, descascava aipim. Ou seja, não media esforço para, né, para que o sonho se concretizasse. Né? Sim. E eu esqueci de falar um detalhezinho bem, bem legal, que o pai começou a verdureira com R$ 1.000 emprestado de um tio-avô nosso para vender alface. R$ 1.000. O capital de giro foi Milão. Milão. Na época, Milão era Sim. bastante dinheiro, né? Mas vamos dizer assim, e ali ele começou o capital de giro da verdureira. Ou seja, a importância que as pessoas têm, né, na nossa vida, pessoas que ajudaram a gente. Por exemplo, meu avô. Hoje aquele terreno, né, é uma propriedade do Recanto. Sim. Mas na época, o terreno de trás, onde a churrascaria em si, o salão da churrascaria estava, era do meu avô, Dorival Eberhardt. Sobrenome Eberhardt. Isso. Por parte da tua mãe. Isso, pai da minha mãe. E era um querido, um querido, pessoa de Deus, assim como todos nós, né? Teve suas falhas, com certeza, mas teve uma história linda,
E ele foi uma das pessoas muito importantes para o Recanto do Osmar existir hoje. Por quê? Porque ele emprestou aquele terreno para nós. Eu lembro que meu pai teve uma conversa com ele e falou assim: sogro, quanto que tu vai me cobrar o aluguel? Ele falou assim pro meu pai: Osmar, por enquanto eu não estou precisando. Se um dia eu precisar, eu te falo e você me paga. Sim. E ele nunca cobrou da gente aluguel. Então isso fez com que todo aquele dinheirinho que a gente precisaria investir no aluguel, a gente pudesse colocar investir, né, na construção do recanto. Investir na... Exatamente, na própria empresa. Então fica esse detalhe aí também. Eu lembro que ele ajudou meu pai também a comprar uma pampa no começo da verdureira, e depois meu pai foi pagando para ele com o lucro da pampa. E com a pampa o pai fazia as entregas. Sim. Depois trocou a locomoção e foi para a Kombi, né? Aí o pai teve várias Kombis daí, porque ele ia trocando de Kombi porque elas iam surrando, né? Sim. Iam surrando, Tu então andou ele um ia pouquinho trocando. de Kombi, então. Andei bastante. E era legal. Tu falaste aí do teu vô, Eberhard. Era de Piraberaba? Não. Porque tem bastante, né, em Piraberaba, Eberhard, né? Tem. Mas ele tinha um pezinho aqui. É. Ele fazia bastante coisas aqui. A esposa dele, Nelda Eberhard, que também já é falecida, minha avózinha querida, Uhum. ela sim era de Piraberaba. Ela era filha da senhora Krieger, da Casa Krieger, ali que hoje em dia é museu. A Ela é Casa filha Krieger da casa- era da minha bisavó. E lá em cima daquele sótão a gente andava de bicicleta e corria para dentro daqueles matos lá para trás. Sim. Era muito legal. A minha avó sim é de Piraberaba, meu avô não. Então, teu vínculo com Piraberaba é essa relação dos Krieger, digamos. Isso. E aí, consequentemente, muitos parentes meus ficaram aqui, né? Uhum. Ali atrás, onde é a Britânia, atualmente. Sim. A família Milnitz, que é da minha tia, irmã da minha mãe. Sim. E primos por aí. Bom, Jussa, a gente falou um pouquinho só dessa história linda que é o Recanto do Osmar, mas eu te conheci dentro da igreja luterana, né, Jussa? Como é que foi essa questão da religiosidade na tua vida? Foi sempre presente ou como é que é a tua história com Deus, assim? Não, na verdade, assim. Eu sempre fui ensinado, né, sobre a palavra de Deus desde criança. Um dos principais evangelistas, uma das pessoas que mais me evangelizaram foi o meu avô, o Dorival Eberhard. Porém, eu fui entender mesmo o evangelho verdadeiro com 25 anos. Eu estou com 35, vai fazer 10 anos agora em julho. Ou seja, por 25 anos eu andei em trevas mesmo, né, tendo ouvido falar muitas vezes sobre Jesus. Só que eu achava tudo lindo e maravilhoso, mas fazia tudo ao contrário, né? Então eu tive uma época da minha vida ali bem rebelde, vamos dizer assim. Não de prejudicar as outras pessoas, mas de me prejudicar. Então eu nem sempre fui o Jussan que eu sou hoje. Eu tinha muitos vícios, né? Muitos vícios. Eu bebia bastante. Eu fiz coisas que não deveria ter feito com relação a jogos, drogas. Eu me envolvi num mundo muito escuro ali. Sim. Como eu falei para ti antes, sem prejudicar ninguém, mas eu me prejudicava, né? Deixava meus pais muitas vezes tristes, vamos supor assim, e preocupados, né? Porque principalmente pelo excesso de álcool, né? Sim. Pelo excesso de álcool. E devido ao fato também do restaurante, era muito fácil para mim. Era muito fácil, né? Eu ter esse contato com a bebida, né? Bom, tava ali, o acesso era fácil, né? Era muito fácil. Então, como eu estava trabalhando, não estava roubando, porque meu pai sempre deixou a gente socialmente beber, né? Eu que exagerava, vamos dizer assim. Então, a minha vida com Jesus, na verdade, ela não existia nessa época. Embora, na época eu era católico, eu fiz catequese, fiz crisma, né? Fui um religioso de ir nas missas na época. Chegou a ter um período de... Cheguei, mas eu não tinha entendido ainda o evangelho verdadeiro como ele é. Sim. Então isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida de uma maneira, vamos dizer assim, sobrenatural. Por quê? Porque eu vivi um tempo da minha vida, mais ou menos um ano, um pouquinho mais, em que eu vivi em silêncio e eu não falei para ninguém,
Mas eu tinha muito medo de que eu não tinha mais salvação. E para mim eu já estava perdido, e era uma das mentiras que... 24, 25 anos ali. Isso. Na verdade, entre 24 e 25, um pouquinho mais ali. Eu achava que eu estava perdido, não tinha mais salvação. E toda vez que eu pensava em fazer algo diferente, ou ir para Jesus, ou ir para Deus, né, Satanás me colocava uma mentira na minha mente, no meu coração, de que não adiantava mais porque eu já estava perdido. Então eu poderia continuar fazendo as coisas que eu fazia, do jeito que eu estava fazendo, porque não fazia mal. Afinal de contas, eu já estava perdido. Essa batalha interna tua. Exatamente, eu não contei isso para ninguém. Eu fiquei vivendo essa batalha por um bom tempo. É claro, hoje em dia eu testemunho, se alguém me perguntar. Claro. Nem sempre eu falo disso, né? Sim. Mas essa batalha existiu. E, para resumir, eu fiquei mais ou menos esse tempo nessa batalha e eu só conseguia me sentir bem quando eu estava fazendo as coisas erradas. Sim. Que era bebendo, me embriagando, né? Usando aquilo que não deveria usar, né? Mais explicitamente, eu falo aqui de maconha e cocaína. Sim. Né? Foi uma coisa bem pesada. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha do que eu fiz, me arrependo muito. Sim. Mas eu não tenho vergonha de falar porque eu falo para a glória de Deus. Né? Eu falo para que, às vezes, alguém que esteja assistindo ali do outro lado, né, possa ver que a vida tem jeito, né? Que existe uma luz maravilhosa chamada Jesus e que Ele liberta de todas as coisas. Então, se me permitir contar rapidinho, como é que aconteceu essa questão. Hoje em dia eu entendo que esse aperto no meu coração e esse medo que eu estava era o Senhor me chamando para ir para Ele. E a enganação, o desespero de não estar indo para Ele era Satanás não querendo me perder. Né? Porque, afinal de contas, Ele nunca tinha me incomodado, porque eu sempre fazia aquilo que Ele gostava. E por isso Ele nunca tinha mexido na minha vida até então. Então Deus entrou na jogada, com certeza, através de orações de outras pessoas, eu tenho certeza disso. Mais tarde eu fiquei sabendo que minha esposa, no curso de Mulher Única, estava numa campanha de oração com as amigas dela pela minha vida. Tu já era casado nesse período? Já era casado. Mais tarde eu fiquei sabendo, minha esposa não sabia, né, das coisas que eu fazia. Sim. Mais tarde eu fiquei sabendo também que a minha mãe havia recebido uma profecia muito tempo atrás, na época que eu estava mais perdido na minha vida, com 17, 18 anos, que a vitória da casa dela começaria pelo filho mais novo dela. O filho mais novo dela sou eu. E ela nunca tinha me contado isso. Então depois o quebra-cabeça foi juntando. Mas, especificamente, aconteceu da seguinte forma. A mãe de um amigo meu, muito querido, e esposa do meu ex-patrão, que eu não trabalhei só no Recanto. Em algumas horas vagas eu ia fazer freelance em outros lugares para levantar um dinheirinho e comprar o nosso apartamento, né? Sim. Na época. Então precisava daquele dinheiro. E eu fui trabalhar lá na Formaggio, no bairro Guanabara. Trabalhei lá 7 anos com eles, nas horas vagas, né? E a esposa do meu patrão, que além de ser meu patrão, era meu amigo, e pai de um amigão meu, o Anderson, que até hoje eu tenho um carinho enorme por eles. Eu vi ela morrendo, né, e sofrendo por causa de um câncer. E a dona Tânia era o nome dela. Ela não bebia, não fumava, não fazia nada de errado. Era uma pessoa extremamente querida, maravilhosa, ajudava quem podia. Era professora, um amor de pessoa. E eu vi ela sofrendo e morrendo com o câncer. Em menos de um ano o câncer levou ela. Aquilo ali me impactou muito forte. E aquilo ali mexeu demais comigo. Vendo diariamente a situação dela. Eu ia lá, às vezes, visitar ela e via aquele sofrimento. É uma coisa assim terrível. Ela morreu bem magrinha. Aquilo ali mexeu muito comigo. No velório dela, um amigo meu, que hoje em dia é meu sócio lá no Truck do Recanto, não sei se o senhor já ouviu falar do Truck do Recanto. Já. Ele é meu sócio lá. Esse meu amigo, na época, não era meu sócio. Ele falou de Jesus para mim. E eu, naquele momento de quebrantamento, a palavra veio como uma flecha no meu coração. E aí, nessa construção toda, num culto da nossa luterana de Piraberaba, o pastor Carlos falou na pregação dele que Jesus existia desde o princípio. E naquela minha cegueira espiritual, eu não sabia disso. Na minha ideia, Jesus passou a existir a partir do ventre de Maria. Mas, na verdade, Jesus já existia desde a criação de todas as coisas, desde o princípio, em espírito, junto com o Pai. Eu não sabia disso. E naquele culto eu entendi isso. Aquilo ali foi a segunda parte do quebra-cabeça sendo montado. E numa quinta-feira à noite,
numa quinta-feira à noite, eu peguei meu carro e simplesmente saí de casa. E fui fazer alguma coisa. Vim parar na nossa comunidade ali. Na época eu não era... Mas tu saiu de casa sem saber Sem que vinha rumo. pra cá. Aí eu vim pra Piraberaba e vi a porta da igreja aberta. A portinha lateral ali. Mas eu não sabia que tinha programa aquela noite. Aí cheguei ali, tava o pastor Carlos e mais quatro homens. Era um encontro de homens que hoje em dia virou o Café dos Homens. No sábado no café da manhã, né? Segundo sábado do mês. E naquela época era na quinta noite, o encontro dos homens era. E tinha 5 homens só, né? Dentre eles, eu lembro do pastor Carlos, o seu Wilson Lipinski, o seu Amauri e o seu Gilmar Souza. A quinta pessoa não consigo lembrar quem era. E eu caí de paraquedas ali no meio, comecei a encher eles de perguntas. Fiz muita pergunta para eles. E eu cheguei, chamei o pastor Carlos para o canto e falei: pastor, é o seguinte, o senhor não sabe, mas eu fumo, né? Eu bebo, eu uso algumas coisas que eu não deveria usar. E eu não quero mais fazer isso. Como é que eu faço para parar e andar com Jesus ao mesmo tempo? Como é que eu vou fazer isso? Né? Eu não consigo parar, mas eu também quero parar porque eu quero andar com Jesus. Como é que eu faço isso? Aí o pastor Carlos olhou para mim e falou assim: tu prefere ser um fumante, né? Um bêbado, com Jesus ou sem? Aí eu pensei e falei: com Jesus? Aí ele falou: claro, porque só Jesus vai ter o poder para te libertar das coisas que você não quer mais para a tua vida. E aquilo ali eu fui pensando até em casa, né? Eu lembro como hoje que eu saí da igreja, ele ainda acendia um cigarro no carro. E eu cheguei Depois dessa conversa. Acendi um cigarro, fui fumando para casa pensando naquilo. Depois eu cheguei na sacada do meu apartamento, né? Na época eu morava na Padre Coube, acendi um cigarro na sacada. Olhei para o céu, cheio de estrela, e falei: Senhor, se o Senhor quer alguma coisa comigo, o que eu vou fazer com isso aqui? O que eu faço com isso aqui? E com a bebida e com todo o resto, o que eu vou fazer? Na sacada, tu e... Eu e Deus. E fumando cigarro. Na quinta-feira, depois daquela conversa. Na quinta-feira, depois daquela conversa. E meu coração quase saindo pela minha boca. E eu queria parar com tudo aquilo ali. Eu queria encontrar um sentido verdadeiro para minha vida. E... não ouvi em voz audível, obviamente, mas eu senti: só entrega para mim que do resto eu vou cuidar. Né? E eu joguei aquele cigarro fora. Eu me ajoelhei no chão do meu apartamento e comecei a orar. A orar e a orar. E eu falei pro Senhor, eu não sabia orar direito, né? Uhum. E eu falei pro Senhor: tira de mim o vício, que para a glória do Senhor eu vou parar com tudo, até socialmente. Ou seja, se o Senhor me tirar o vício, eu não vou mais beber socialmente, nem socialmente eu quero mais. Eu não quero mais saber de cigarro, narguilé, charuto, cachimbo, o que for, maconha, nada. Não quero mais saber de droga nenhuma. Vou parar de jogar apostando, porque eu gostava de jogar uma sinuquinha, um baralhinho, valendo dinheiro, né? Sim. Vou parar de jogar apostando, não quero mais. Não, se o Senhor me tirar o vício, né, eu vou consagrar minha vida a Ti. Né, eu vou colocar algumas coisas em dia com algumas pessoas e pedir perdão para algumas pessoas, né, por coisas erradas que eu fiz, o que eu falei. Né? E levantei daquela oração, joguei minha carteira de cigarro fora. Né? Falei para minha esposa: amor, a partir de hoje eu não fumo mais. Ela: eu falei: verdade. Alguma coisa está acontecendo comigo, não sei explicar direito o que é ainda, mas a partir de hoje eu não fumo mais. Beleza. Nunca mais fumei. Aí logo depois foi aniversário da minha esposa, foi aniversário dela, a gente foi comer um lanchinho e depois a gente foi jogar um boliche. Ainda antes de ir para a pista de boliche, lá no restaurante, eu tomei o último copo de chopp e começou a não descer mais. Eu falei para minha esposa: amor, o último copo de cerveja que eu tomei na minha vida, eu nunca mais vou beber. Não descia o chopp. Não descia mais. Não estava mais legal. Não me fazia mais bem. E aí eu falei: a partir de hoje eu não bebo mais. Foi meu último copo de bebida alcoólica. E ali eu já tinha parado com as drogas, né? Já tinha parado com o cigarro. A droga foi a primeira coisa, aí depois parei com o cigarro. E aí eu falei pra ela, né? Último copo de bebida, nunca mais bebi. E até hoje eu tô liberto do álcool, né? Dos vícios, tudo, graças a Deus, pra glória de Deus. Mas aí teve um detalhe no meio disso tudo, né? Todas as pessoas que eu pedi perdão por coisas que eu fiz ou falei, me perdoaram. Todas. Eu me reconciliei com todas elas. E um detalhe foi que até então nunca tinha feito exame de nada, né? Nunca tinha feito exame de nada. E eu resolvi fazer. Vou fazer de tudo. Pulmão, coração, fígado, rim, check-up, baço, infectológico, tudo. Vou fazer de tudo. Nunca tinha feito. E fiz.
E para minha surpresa, né, é como se eu nunca tivesse colocado um cigarro na boca. É como se eu nunca tivesse bebido uma gota de álcool. Meu pâncreas zerado, meu rim zerado, meu fígado zerado. Detalhe, né, não falei, mas, né, para a glória de Deus eu vou falar. Dos meus 18 anos aos meus 25 anos, eu bebi todos os dias da minha vida. Não teve um dia sequer que eu fiquei sem beber. Todo o dia. Todos os dias. Pelo menos uma dose, pelo menos uma Uns cerveja. mais, uns menos, mas todo dia Todo dia alguma coisa eu tinha que tomar para me equilibrar. 7 anos seguidos. 7 anos seguidos. E nos exames? Nada. Praticamente, Deus praticamente me deu uma vida nova, né? Peguei os exames, né, levei no médico lá, não, tu não é fumante, cara? Eu falei, pois é, doutor. Nem eu me acredito. E Deus tá falando assim pra mim, né? Tô te dando uma vida nova, vê se agora você aproveita e faz as coisas certas. E por isso que minha gratidão pelo Senhor, assim, é uma coisa assim que não tem como eu expressar com palavras, né? Sou muito grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Hoje minha vida faz sentido. Hoje ela tem um sentido. Né? Eu vivo para a glória de Deus. Isso implica em muitas coisas, né? Ajudar as pessoas e tal. Mas teve um detalhezinho muito importante também no meio disso tudo, porque nessa época começou uma batalha espiritual muito grande na minha vida. Né? Muito grande na minha vida. E um pastor chamado Sérgio Melchior, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Joinville, né? Um querido, ele nunca tinha me visto na minha vida. Não me conhecia. Ele me ligou, obviamente, talvez pela mensagem de alguém, né? Sim. Ele me ligou, ele falou: Jossan, servo de Deus, eu só quero te dizer que eu estou sabendo da tua situação e que em nome de Jesus você vai vencer essa luta, você vai vencer essa batalha e atrás de ti tem uma igreja de joelhos orando pela tua vida e você vai vencer em nome de Jesus, tá bom, irmão? Não me chamou para ser membro, não me chamou para ser dizimista, ele simplesmente, né, orou pela minha vida, entregou ali uma palavra de vitória e aquilo ali fez um bem para mim. Fez um bem para mim que eu nunca mais vou esquecer. E onde eu vou eu falo disso. Né? Tanto que congregando na nossa comunidade eu tenho um carinho muito grande, né, pelo pastor Sérgio e pela toda a Assembleia de Deus. Outra coisa muito legal também foi que teve um impulso muito grande no meu coração para aprender a tocar violão. E aonde que eu fui aprender? Na Assembleia de Deus com o Éder Carvalho, que de vez em quando vai na nossa comunidade. E em muitas dessas aulas de violão, que duravam 1 hora, eu não pegava no violão. A gente ficava conversando sobre Deus. E ali eu tirava muitas dúvidas e, sem querer, eu estava sendo discipulado pelo Éder Carvalho. Que é um cara sensacional, né? Um cara sensacional e que com certeza também tem uma contribuição muito grande, né, na minha vida de fé. Então são uns detalhezinhos assim que às vezes... São pessoas que Deus foi colocando e ajustando. Exatamente, isso que eu queria dizer. Né? Pessoas que Deus foi colocando... Não é coincidência, né, Não José? é coincidência. Não é coincidência. A gente tem uma brincadeira que a gente fala Jesuscidência, né? É Ele cuidando de todas as coisas para que o plano dele se cumprisse, né? Na minha vida, na minha casa, na minha família. Uhum. Então, mais ou menos essa é a história da minha conversão. É claro que aí tem os detalhes, né? Por exemplo, os amigos, por um tempo, se afastaram, estranharam, né? Então, a gente fazia tudo junto e daqui a pouco... E eu falei para eles, mas eu continuo mesmo, Jussan. Né? Agora eu só não exagero mais em algumas coisas, não faço mais algumas coisas que antes eu fazia. Né? Mas eu continuo. Os ciclos têm que mudar, né? Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente, alguns ciclos... Mas sabia que muitos deles, mais tarde, vieram a ser... Né? Tu serviu de inspiração para alguns, tu acha? Com certeza. Com certeza, porque... Tu conversou com alguns sobre a tua... Sim. E um deles... Depois eu falo com ele que eu tô falando sobre isso. Sim. Um deles, o próprio filho da Dona Tânia, que era o meu amigo de bagunça na época. E quando aconteceu comigo, um dia ele foi lá em casa jantar e ele ouviu toda a minha história. Ele olhou para mim e falou assim: cara, interessante. Eu não consigo me enxergar vivendo isso que tu vive, ele falou. Mas interessante. Interessante a tua fé, eu gostei de ouvir, mas não é para mim ainda. Aí eu só olhei para ele e falei: cara, mas eu creio que um dia tu vai chegar lá. Alguma coisa me disse que um dia esse amor de Jesus vai te alcançar também. E resumindo, hoje em dia ele se converteu também, né? Não foi diretamente através de mim, mas né, com certeza foi algo que tenha uma sementinha que foi plantada. E mais tarde, né, através do patrão, do trabalho dele, aconteceu. E hoje em dia ele serve o Senhor também. Anderson é o nome dele. Um amigão meu até hoje. Que legal, que legal. Cara, depois, bom,
uma história de vida dessa, né? Mas como a tua ideia é... Tá estudando teologia? Tô estudando teologia. Para ser pastor, como é que tá isso, Jussa? Porque eu já te falei isso várias vezes, né? Tu leva jeito, cara. Tu tem um dom, cara. Deus fala por ti, eu não tenho dúvida disso, cara. Então, isso é algo que eu entreguei nas mãos do Senhor, né? Eu tinha esse desejo muito forte. Começou numa história que eu fui pregar para a juventude de Piraberaba e o Israel perguntou por que eu não faço teologia. E eu fugi correndo dele. Depois eu recebi mais uma palavra, uma profecia, né? No casamento da Carla e do Darcy, do Gutikik, da Sharam, né? Sim. No final do casamento eu recebi uma profecia de uma irmã que não me conhecia falando sobre isso. Depois, mais uma pessoa conversou comigo sobre isso. Eu falei, não é possível, né? Eu acho que eu vou ter que fazer, né? As pessoas recorrentemente te falando disso. Exatamente. E uma delas foi de uma maneira, vamos dizer assim... Jesus coincidência. Né? Jesuscidência. Jesuscidência. E aí aquilo foi gritando muito forte no meu coração. E daqui a pouco, quando eu resolvi fazer, eu descobri que tinha um modelo, né, semipresencial, que é o EAD, só que também presencial uma vez por semestre lá no Rio Grande do Sul. Sim. Que é pela EST. Por causa da tua atividade também presencial não tem como. Né? Exatamente. Se fosse na época do solteiro, até dava, né? Mas hoje tem uma família para sustentar, não posso parar de trabalhar só para estudar. Sim. Né? E aqui na nossa região nós temos somente a FLT presencial, então é lá em São Bento. Então ficaria um pouco mais difícil. E estou fazendo pela EST, né? Escola Superior de Teologia, fica lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Essa é a faculdade que o nosso querido pastor Carlos também se formou. Sim. Então, a princípio, a minha ideia era qualificar o meu ministério na nossa comunidade. Ou seja, eu ia me formar, né, fazer o bacharelado em teologia, fazer todo o colóquio, ali, todo o PPHM, tudo aquilo que era necessário para ser ordenado pela luterana. Porém, a minha ideia era ser voluntário na nossa comunidade, continuar trabalhando na comunidade e ir no restaurante, sem salário. Né? Essa era a minha ideia inicial. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então, provavelmente, se eu for voluntário aqui em Joinville, eu seria voluntário em alguma outra comunidade. Né? Por isso que eu estou deixando Deus cuidar de tudo. Deixando Deus cuidar de tudo, porque de repente, né, quem sabe eu até consiga fazer aí um bem bolado para eu realmente ir para o ministério ordenado, né, como pastor mesmo de uma comunidade. Mas a princípio, né, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, meu trabalho voluntário ali na comunidade, mas especificamente focado na área dos pequenos grupos, né, os chamados PGMs, e sempre à disposição aí para o que der e vier, o que os pastores precisarem de mim, sempre estou à disposição. E estou deixando Deus cuidar dessa situação, porque realmente ela ainda é misteriosa. Porque meu pai está parando de trabalhar, né? Vai parar daqui a um tempinho aí, não sei se vai esse ano ainda completo. Se eu sair do restaurante e minha esposa sair junto comigo, então ficaria um furo muito grande. Sim. Então é toda uma questão aí que eu estou entregando nas mãos de Deus para ver como é que ele vai cuidar disso tudo. Ainda tem 3 aninhos, né? Esse ano mais 2 completos, para que a gente possa desenrolar isso. Mas a princípio eu vou concluir a faculdade, isso sem dúvida, né? Eu vou me formar. E o que vai ser o pós-faculdade ali, aonde que eu vou atuar, ainda estou deixando para Deus cuidar disso. Mas a minha vontade é muito grande de servir ao Senhor nesse caminho, né? Nesse propósito aí. Bom, tu é um testemunho vivo de que confiar no Senhor e seguir a palavra dele faz bem, né? Faz bem. Simplesmente de uma vida triste e vazia, né, eu passei a viver uma vida com propósito, feliz e cheia, né, cheia de Deus, cheia de amor. Eu aprendi a amar mais as pessoas também. Sim. Né? Um detalhezinho também, que eu e a minha esposa tentamos ter filho por 4 anos e nós dois, ela era praticamente infértil e eu tinha muitos problemas, então a possibilidade da gente ter filho era muito pequena. E só depois da minha conversão, incrível isso, né? Só depois da minha conversão que o Senhor permitiu a gente ter filho. E de uma maneira também milagrosa. Então a gente recebeu num PGM uma palavra de um irmão, seu Gilmar Souza. Ele entregou uma profecia que nós seríamos pais. E a gente, né... eu tomei posse na época, a minha esposa ficou assim, né? Porque a gente já tinha tentado tanto, 4 anos já. Os exames deram tudo errado, né? E refizemos os exames, deu tudo errado de novo.
Tanto que esse ano a minha esposa provavelmente vai ter que tirar o útero, né, dos probleminhas que ela tem. Sim. Então, Deus deu o primeiro e levou o primeiro. A gente perdeu aborto natural, né? Aborto espontâneo se fala, né? Espontâneo. E a gente não entendeu. A gente não entendeu por que Deus deu e tirou já imediatamente, mas a gente não questionou na época, ficamos muito tristes. E lembro um detalhe nessa situação que a gente começou a orar para que aquela tristeza fosse embora. E daqui a pouco a minha esposa estava braba com ela mesma porque ela não estava mais triste. Eu falei, mas amor, pelo que a gente estava orando? Para que o Espírito Santo nos consolasse, né? Num daquele momento a gente teve uma pregação do pastor Carlos, falou que quando um filho morre, a gente não perde ele. Porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. Né? E o nosso filho estava bem cuidado pelo Senhor. Não está perdido. Não está perdido, ele está guardado, né? No melhor Então, lugar do... aquilo ali foi maravilhoso pra gente. E depois de 3 meses que a gente perdeu o neném, a gente poderia começar a tentar de novo. No dia que deu 3 meses, que tecnicamente era pra gente começar a tentar, ela estava grávida. De novo. E aí foi onde surgiu a Manuzinha, né? Onde ela gerou a Manu. E foi uma gravidez assim que a gente ficou com o pé atrás, porque a gente já tinha acabado de perder um, então a gente ficou com... Isso ensina a gente a ser muito dependente de Deus, porque é algo que não está no teu controle, né? É algo que dinheiro não resolve. Vê a tua insignificância, né? É, ver quanto você é limitado, né? E eu tenho um testemunho bem maravilhoso quanto a isso, porque assim, a Manu quase morreu com 1 mês de idade. Um mêsinho de idade ela quase morreu, né? Ela pegou uma bronquiolite aguda e uma pneumonia dupla. 1 mêsinho de idade, imagina, era um toquinho. Sim. E ela chegou a ir para a UTI, né, do hospital infantil. Ela estava no Dona Helena, foi transferida para o hospital infantil. E os remédios simplesmente não estavam fazendo efeito. E um testemunho bem legal é que ela ficou 13 ou 14 dias internada. E um testemunho bem legal é que durante a estadia dela lá, eu e a Bruna, sinceramente, achamos que ela ia morrer, né? E foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida. Falei para o Senhor que se Ele quisesse levar, Ele podia levar, porque afinal era dela. Né? Eu não cheguei a questionar, veio muito a passagem de Jó naquela época na minha mente, no meu coração. E não questionei o Senhor, embora a nossa carne queira questionar, né? Mas o Espírito testifica, não, simplesmente confia, né? E entrega para mim que do resto eu cuido. E naquele dia, os meus amigos de PGM, na época os meus irmãos na fé, organizaram uma vigília em prol da vida da Manu. Só que eu não sabia. Eu só fiquei sabendo quando a vigília já estava acontecendo. E se eu não me engane, se foi um dia depois, um dia antes, eu não consigo lembrar disso, mas naquela noite a Manu foi para a UTI de tarde, né, de madrugada, e lá pelo cair da tarde ela tinha saído da UTI já. Ela não chegou a ficar 24 horas na UTI. E aí ela foi levada para o quarto, entrou em estado estável e os remédios começaram a fazer efeito. Então é assim, mais uma vez, um milagre, né? A Manu foi um milagre 2 vezes, por ter vindo ao mundo e por ter sobrevivido a essa situação que ela se encontrava. Tu entendes, tu tem fé que essa vigília, que essa oração dos teus irmãos auxiliou nesse processo? Ah, com certeza. Com certeza. E, claro, aliada às orações das outras pessoas que estavam sabendo também da situação. Mas eu não tenho dúvida que com certeza fez toda a diferença. Porque imagina, né? Eles se mobilizaram, se reuniram em prol da vida da Manu. Simplesmente eles, né, foram adorar o Senhor e orar e interceder pela Manu. Teve louvor e tudo, eu fiquei sabendo depois. Então, né, com certeza o Senhor escutou a oração deles também. Que coisa. A oração ela tem poder, né? Tem poder. A palavra de Deus não volta vazia. E depois da Manu, vem a Aurora. 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 Daí mais tranquilo? Ah, tudo mais tranquilo daí. Aí tudo mais tranquilo, bem equilibrado já. E aí nós já estávamos mais, vamos dizer assim, caminhando na vida de fé e fica tudo mais simples, vamos dizer, né? Tudo mais fácil. O fardo é mais leve. É né? mais leve, com certeza. Então eu posso afirmar assim com toda certeza que depois da minha conversão, a minha vida física melhorou, né? Minha saúde, né? Meu casamento, nem se fala. Isso eu ia te perguntar, né? Tua esposa, ela viu o antes e o depois, né? Ela Viu antes e O depois. testemunho dela também deve ser incrível, né? Verdade. E eu tenho muita gratidão pela minha esposa, né? Porque ela não desistiu de mim, né? Não desistiu de mim. E com certeza, se eu cheguei onde eu cheguei hoje também, porque teve uma mulher
né, forte do meu lado ali. E quando ela estava orando com as amigas dela pela minha vida, eu nem sabia, né? Ela não me falou nada. Eu acho que ela deve ter sido instruída para isso, né? Não Sim. fala, deixa só Deus fazer e tal. E com certeza, né, parece que hoje eu amo minha esposa mais do que quando a gente se conheceu. Então, com certeza ela é uma das grandes responsáveis, né, por tudo isso. Então Mais melhorou uma a minha... Jesuscidência. Mais uma Jesuscidência. A minha vida, saúde física melhorou, a minha vida emocional ficou mais equilibrada, né? Claro que Deus ele vai nos moldando até o último dia. Tem muitas coisas que eu preciso melhorar ainda, com certeza, né? Mas com certeza uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, eu era um pouco estourado em algumas situações. A minha vida financeira acabou melhorando também, por quê? Porque eu já não gastava mais com besteira, então isso tudo impacta, né? E a minha vida profissional melhorou muito, eu consegui me dedicar muito mais para o restaurante, né? O meu ministério nem existia antes de eu me converter, então eu não fazia nada pelo reino de Deus, absolutamente nada. Então, Servia até outro, né? Exatamente, pelo contrário, né? Eu servia ao inimigo, né? Involuntariamente, mas servia. Claro, é isso aí. Né? Então, acho que quando a gente caminha com Jesus e entrega verdadeiramente a vida para Ele, a gente só tem a ganhar. E as pessoas que estão à nossa volta também, né? Também. Impacta diretamente na vida delas, com certeza. Cara, não tenho nem... Jussa, eu faço esse podcast faz 5 anos, cara. E, cara, 4 anos eu fazia lá com o Enio Alexandre, lá no Floresta, alugado, né? Esse ano, graças a Deus, até com a ajuda do Fernando Krellin, a gente tá com essa estrutura aqui, né? Então, um estúdio próprio, consigo conviver com as minhas filhas, mas mesmo assim a gente sempre se questiona, pô, correria, marca, né? Vale a pena ou não vale a pena? Até porque não tem retorno financeiro nenhum e momentos que nem esse, cara, de poder escutar teu testemunho, de poder ouvir tua história, ouvir a história do Recanto do Osmar, são as provas assim que, pô, vale a pena. Hoje é daqueles episódios, daquelas conversas em, pô, Ivan, 5 anos, só se os 5 anos tivesse nada acontecido e só essa conversa já teria valido a pena, porque ela afirmou, né, eu já te falei isso várias vezes, né, que tu tem o dom, e eu já escutei isso de outras pessoas, né, do teu potencial e da tua maneira de falar. Deus está contigo, assim, fala por ti muito forte, e eu espero que essa conversa, que as pessoas sintam nessa conversa o que eu estou sentindo agora, que é a presença de Deus através de ti. Amém. Deus te abençoe, Jussa. Gratidão por ter aceito esse convite. Eu sei que eu insisti um pouco, mas é que eu achava muito importante. Eu queria muito conversar contigo, porque eu sabia que até pode ser um pouquinho de, como é que chama? Egoísmo meu. Mas eu sabia que ia me fazer bem. Deus te abençoe, cara, e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Louvo a Deus pela vida de vocês, né? Vocês eu falo das meninas, senhor, a pequenininha, que eu gosto muito, A né? Helena. A tua amada esposa. E muito feliz, né, de poder contribuir. Como eu falei antes, né? Não é sempre que a gente conta esses testemunhos, até porque, né, nem todo mundo está preparado, às vezes, para escutar algo, né, nesse sentido. Mas quando eu vim para cá e eu sabia que a conversa poderia tomar esse rumo, eu já vim decidido que eu ia abrir o coração de fato, né? Porque isso faz bem, pode ajudar algumas pessoas, né? Pode ajudar algumas pessoas que às vezes estejam vivendo algo parecido com aquilo que eu vivi. E esse testemunho às vezes pode ser uma luz no final do túnel, né? Para elas ver que tem jeito, né? Jesus de fato liberta, Ele melhora a nossa vida, Ele reconstrói ela. Como a gente tem visto nos cultos dessa série, né? Ele quebra o vaso e faz de novo se for preciso. Se der para moldar, Ele molda. Então, obrigado, né, pela oportunidade e espero de coração que Deus possa fazer algo maravilhoso através dessa nossa conversa. Show de bola. Muito obrigado. Pessoal, falei com o Jussan, conversa sensacional. Esse é o Podville. Valeu, galera. Abraço, tudo de bom.